Dança é técnica, é método, é profissão. Você que chegou agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Perla Bia e hoje aqui na Cápsula do Som eu falo com a Isabel Moreno, que é coreógrafa, certo, Isabel? Certo. Professora de dança, dona de uma escola de dança, da escola Isabel Moreno, aqui ó, Escola de Dança e Arte. Aguenta aí, segura aí, que depois da vinheta a gente vai conversar com a Isabel. Isabel, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui na Cápsula do Som. Hoje nós vamos falar sobre formação. Eu não, né? Você, porque eu não entendo nada de dança. Tá certo. O mercado da dança, né? E também os bastidores reais da dança. Vamos nessa? Vamos nessa. Muito obrigada, Perla. Obrigada pela oportunidade. E é isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre dança, sobre formação. Vamos começar. Eu quero que você conte pra mim quem é Isabel Moreno, quem era Isabel Moreno antes da dança e da escola de dança. Bem, então a Isabel Moreno era uma criança de 3, 4 anos que só brincava, viajava com a família, né? Meus pais eram aposentados, né? Então eu vim, né? Eu sou adotiva, então eu vim para essa família. Eu era bem pequenininha, eu tinha 30 dias. Né, eles não puderam ter filhos, uma série de questões, enfim. E com 5 anos no colégio, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer balé clássico e eu fiquei encantada, né? Então eu fiquei encantada e mais pra frente, né, mais tarde eu fiz piano também. Comecei o balé clássico e o piano juntos, né? E as coisas foram se encaminhando. Aí um belo dia, eu tô com meu pai num teatro aqui próximo, né, na Moca, assistindo um espetáculo. Eu tinha tirado uma nota muito boa na prova de piano, né, na audição que a gente chama. Aí o professor falou assim, eu vou dar um par de ingressos para vocês assistirem o nosso espetáculo. E o espetáculo naquela época, de conservatório, né, tinha música, tinha dança, então o pessoal que fazia a bateria, eles montavam uma banda, então tinha os alunos do piano que tocavam, tinha os bailarinos que dançavam. E nessa eu encontrei, né, a minha primeira professora de balé, né? Minha professora de balé e meu professor de jazz. Eu acho que eu não cheguei a comentar isso com você. Eles dançaram um balé chamado Gianni Action. E aí ela entrou linda, loira, com cabelo até a cintura de trança de túnica. E entrou aquele homem lindo, negro, parecia o deus grego, né? E dançando Gianni Action, e eu falei, pai, é isso que eu quero fazer, eu quero ser artista. E a partir disso, a gente começou a trabalhar no meu profissional, para me profissionalizar, né? Então, eu fiz o balé, fiz 8 anos, né? Eu fiz 2 escolas de balé diferentes, do método Vaganova, que é o método russo, né? Que é aplicado no Bolshoi aqui do Brasil, né? Aqui a gente tem a única filial no mundo, fora da Rússia, né? De São Petersburgo. Quem? Por que o Brasil foi escolhido aí para... Então, isso é uma pergunta, né, que a gente faz, assim, eles viram que no Brasil, eu vou falar por mim, eu brasileira puxando a sardinha pra gente. Tá. Eles viram, né, eu tenho pra mim que eles viram, de alguma maneira, com outros bailarinos que foram antes de nós, trabalhar com eles nas grandes companhias, que nós, como atletas, assim, bailarinos, nós tínhamos potencial para isso. Então, eu acho que aqui eles sentiram essa necessidade. Então, eles falaram, vamos colocar num lugar estratégico na América do Sul, que a gente possa abraçar, sei lá, Paraguai, Uruguai, Argentina, enfim, também, né? Porque quando a gente fala do Bolshoi aqui, a gente não está falando só do Brasil em si, né? A gente está falando dos outros países, porque ele está localizado em Joinville, num lugar que está muito próximo lá de Foz do Iguaçu, está muito próximo do Paraguai, né? Então, assim, para ir para a Argentina de lá é muito perto. Então, assim, como nós somos alunos, países... né? Tem alunos desses outros países aí. Tem, na verdade, todo ano é feita uma audição lá, e aí vai o Brasil inteiro, né? Que assim, é uma grande audição. Eu falo isso para os pais dos meus alunos, quando os alunos vêm fazer aula comigo, seja adolescente ou seja adulto, né? Que hoje o meu foco é adulto, eles falam assim, mas como que funciona, né? Que eu vou colocar minha filha, ela tem 6 anos, como que vai ser?
Ela vai fazer o baby class, a gente chama de baby class, mas assim, é o pré-balé, dependendo da idade. 6 anos já começa. Ela tendo desenvoltura, ela vai fazer o pré, depois ela vai ter ela vai pro primeiro ano, aí no primeiro ano a gente vai trabalhar as bases. Só que assim, ela vai aprender uma técnica que vai exigir muito dela. Então, eu só vou saber se realmente ela quer se tornar bailarina lá pro 3º, 4º ano. Porque conforme elas vão crescendo, as coisas vão ficando mais difíceis, né? As coisas têm que evoluir, né? Eu tinha um aluno pequeno na época, quando eu dava aula para muitas crianças, ele falou para mim, eu não quero ir pro 1º ano. Eu falei, você não pode ficar no baby class para sempre. Não, mas eu entendi que não é isso que eu quero fazer contemporâneo. Eu falei, porque ele tinha visto alguma companhia na televisão, alguma coisa. Ele falou, não é balé clássico que eu não quero colocar essa roupa, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso, professora. Eu falei, então, você vai ter que procurar, a mamãe vai ter que procurar um lugar para você fazer isso. E na visão geral, Isabel, assim, o que as pessoas mais pensam sobre dança quando vai, por exemplo, em colocar um filho na escola? Ela pensa no balé. É a primeira, mas não existe só balé, né? Não existe só balé. E eu, assim, eu sou uma defensora tanto é que o meu slogan é aulas de dança para todas as idades. Então, assim, dança porque já engloba tudo. E eu acho, né, na minha opinião, que o ideal para uma criança não seria ser colocada no balé logo de cara. Eu acho que ela deveria ter a técnica do balé também. Primeiro porque isso já cria um estereótipo. A gente já começa a criar um tabu aí. Dança é para menina e não é para menino. E aí a gente vê nas apresentações, nos festivais, os meninos sentados, vendo a irmã dançando, querendo estar lá, igual o Ryan Gosling, que fez o La La Land, que fez agora o Ken na Barbie. Ele é um bailarino de primeira. E a família dele queria qualquer coisa, menos que ele fosse artista. E olha onde ele está hoje. Né? E todo mundo zoava com a cara dele. A gente cria essa crença de que o homem não pode dançar. Mentira. E eu me lembrei de uma coisa agora muito importante. Quem criou o balé clássico foi um homem. Olha que interessante. Verdade? Luís, se não me engano, Luís XIV. Enfim, ele se intitulava o Rei Sol. E ele criou as primeiras cenografias. Tem um filme que conta sobre isso. E quem faz esse filme, se não me engano, quem é o maître de ballet é o Gérard Depardieu. Contando essa parte da história, sabe? Eu vejo muitos meninos que às vezes vêm assim na fase adulta e falam assim, poxa, Isabel, eu queria tanto dançar, né? Eu acho tão interessante. Então, às vezes vai para dança de salão, aí cura aquela frustração na dança de salão. Então, a dança de salão veio para dar esse alívio, né? E dentro da formação, e aí nós temos classes, né, de bailarinos, assim, eu passei por todas as fases, agora eu tô na última, vamos dizer assim, que é professora, mas eu ainda danço, porque eu sou louca por um palco, se eu não tiver um palquinho. Você é o palquinho. Eu tenho um amigo que a esposa dele chama a gente de Zé Palquinho, fala assim, você e a Isabel são Zé Palquinho, vocês vão lá e dançam, monta a coreografia que eu quero só admirar. Eu falei, tá bom. E é assim, a minha primeira fase foi a formação clássica para eu poder me tornar bailarina e professora. Né? Professora ficou por minha conta, porque aqui no Brasil a gente tem cursos que você pode fazer hoje, né? O jovem pode fazer, mas você aprende a ser bailarino. Quando você vai fazer uma escola de balé, você aprende a ser bailarino. Você aprende a ser o operário da dança. Você vai lá, vai aprender o 1º ano, o 2º ano até o 8º. E cada ano vai ter um grau de dificuldade. Então, por exemplo, 1º e 2º ano, você tem uma preparação de pontas, você tem a preparação do alinhamento corporal. Isso para quem começa criança. Aí no 3º ano, você tem a preparação para subir nas pontas. E aí você vai com pontas até a formação final, que é o 8º ano, né? Aí vem uma outra classe de bailarino, que é o bailarino que já está adulto, já dançou, já passou por companhia. E aí ele quer só uma sombra, uma barra, um espelho e um chão para você poder fazer o seu balé. E nada mais. Só isso que a gente quer, né? Esse é o mundo ideal.
E aí, a gente começa a fazer o balé ou para manutenção, que é o meu caso, eu preciso fazer para minha manutenção. E aí, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, assim, do corpo, né? Que depois dos 30, até os 35, a bailarina atinge o seu ápice, assim, né? Seu auge da performance impecável. Depois disso, ela vai decaindo. Isso é da profissão, porque a gente começa nova, né? O bailarino atleta começa novo. Então, ele vai, os melhores anos da vida dele serão dos 30 aos 35, ponto. É a melhor fase. É a fase que você gira o que você quer, você para do jeito que você quer, você fala, e hoje eu vou ficar no balance, vou ficar equilibrada, 10 tem, você fica, e vem um aplauso, e você fala, porque eu sou demais, porque eu sou... tem isso. Só que depois o corpo vai te exigir um pouco mais de descanso, vamos dizer assim. Então, você tem que diminuir as aulas. Então, se você já não está mais em companhia, tem que continuar fazendo aula para manutenção. Você diminui a quantidade de aulas, né? Alterna com musculação, que musculação é uma coisa que bailarino não gosta, mas é necessário. Ainda bem que os jovens que são bailarinos hoje fazem, né? É necessário, porque senão a gente não aguenta. Senão acontece o quê? Lesão no quadril, lesão na coluna, lesão no joelho e lesão no pé. 4 pontos que lesionam um bailarino. E assim, o quadril a gente tem que sustentar o corpo, tem que trabalhar, você salta muito. Então, se você tiver desgaste na cabeça do fêmur, para você fazer uma flexão de joelhos, que a gente chama de plié, é tenebroso, né? E aí você tem que dançar, fazer a sua manutenção, fazer o que tem que fazer pilates, o ideal do bailarino, né? Adulto que já não é mais atleta. Tem que fazer pilates, tem que fazer musculação, precisa fazer um condicionamento físico, né? Ou fazer um alongamento, precisa. E você vai ter que aprender uma outra língua, que seja o francês agora. Por quê? Se você quer trabalhar com isso, você precisa saber pelo menos inglês e francês. Porque os passos de ballet clássico são ensinados em francês. Né? A nomenclatura toda é em francês. Então, você tem que aprender, né? Essa nomenclatura. E ela é falada no mundo inteiro. Então, se você for, sei lá, para a Austrália, vai fazer ballet clássico lá, o professor, você pode não entender nada, mas o professor vai falar com você em inglês para poder se comunicar. E vai falar em francês, porque são os passos e não tem como... não tem como escapar, né? É a linguagem técnica. É a linguagem técnica. Na linguagem técnica se usa o francês. Se usa o francês. Se usa o francês. E no jazz, por exemplo, se usa mais o inglês, né? Porque o jazz, por exemplo, o jazz dance, o jazz musical, ele vem com as influências. Não, ele é meio misturado com a música jazz, né? Com a música e com a dança. Né, que quando eles começaram a fazer os musicais naquela época, eles precisavam de pessoas que tivessem a habilidade em dança, então eles precisavam de atores que dançassem, eles não precisavam ser necessariamente bailarinos, né, e o sapateado ficou muito forte nessa época, o que mais se fazia na época, os atores faziam mais sapateado, as meninas faziam ballet clássico e sapateado, mas os atores faziam mais sapateado. Por isso que a gente fala que se você realmente quer ser artista, você tem que trabalhar nas 3 frentes. Canto, dança e música e atuação. Você tem que trabalhar, senão você não consegue mercado. Porque nos Estados Unidos você vai na Broadway, você tem uma avenida de shows que tem tudo. Tem todos os musicais que você for imaginar na sua vida. Tanto é que muitos não vêm para o Brasil, por quê? Porque a gente não tem estrutura para receber. Nem o Rei Leão foi um parto para eles fazerem o Rei Leão aqui. Eles tiveram que fazer uma readaptação para conseguir colocar no maior palco que nós tivéssemos aqui em São Paulo, que nem existe mais esse teatro, e eles tiveram que fazer uma readaptação, então assim, muitas coisas do cenário não vieram. Não vieram, vem de avião, gente. É uma outra realidade. Fora do Brasil, a dança é uma outra realidade. Aqui também é, mas assim, se você realmente quer se desenvolver nesse lado artístico e se profissionalizar, você tem realmente que buscar escolas que te proporcionem isso, né? Hoje em dia, um grande nome, né, que a gente, dentro do clássico que a gente pode falar, né, no Rio de Janeiro é a Petit Dance, que
que levou a Luciana Saggioro para a Europa para competir, e ela ficou entre as 30 últimas, né, finalistas, e ela escolheu ficar no Ópera de Paris, e ela está no Ópera de Paris. Foi uma saga dessa menina, né? Ela tem uma trajetória incrível, eles têm um vlog que conta a trajetória dela. E aqui em São Paulo a gente tem a Adriana Saf, que leva os bailarinos dela para competições internacionais, e assim, eles não voltam sem medalha. Voltam sem Quando medalha. voltam? Quando, assim, alguns voltam, mas assim, aqueles que têm oportunidade, e se eu tivesse filhos, eu não tenho filhos, mas se eu tiver, assim, um bailarino que fale assim, professor, eu gostaria muito, eu falo assim, então você não vai mais fazer aula comigo, eu vou te dar uma carta de recomendação e você vai pra fulana de tal, ou você vai Tá. pra fulano, porque se é isso que você quer, Aquela formação é mais específica para isso. é pra isso, porque Tá. hoje existem os coaches de balé clássico, os coaches de dança que levam você pra outro país, que trabalham com você específico pra isso. Tem muita gente que fala assim, eu não vou colocar minha filha no balé clássico porque aí ela vai que ela gosta, ela quer se profissionalizar e o balé clássico não tem futuro. Tem. Mas se você quiser um futuro promissor, tem que ir embora. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem pessoas que conseguiram, né? Conseguiram chegar lá. Mas é 1 em 1 milhão, que nem Mas Ana Maria, né? Mas como toda profissão também, existe as ramificações, não é? Isso, existe. Não é uma profissão assim, eu quero fazer balé clássico para atuar na Broadway, por exemplo. Aquilo ali é um topo, eu tô errada. Não, tem sim, tem as Mas existem ramificações. outras áreas que a pessoa pode seguir e outros caminhos onde que ela pode ser profissional e ganhar a vida também como profissional na dança Sim, em outras áreas. sim, existe. Por exemplo, aqui no Brasil hoje, nós temos pouquíssimos profissionais que atuam como bailarinos, atores e cantores. Tá. O mercado tem uma produtora, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas tem uma produtora que traz muitos musicais com Miguel Falabella aqui para o Brasil. Não só com ele, como com outros atores que também são atores, cantores, enfim. E esse mercado aqui no Brasil é muito carente de profissionais. Às vezes eles trazem profissionais de outros estados para compor elenco, para fazer grandes musicais. Então, dentro do balé clássico, tem assim, você faz a formação e depois você pode, assim, como tudo, fala assim, eu quero trabalhar com musical. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer especialização para trabalhar com musical. Então, você vai fazer jazz, você vai fazer sapateado, você vai fazer contemporâneo para o seu corpo ficar mais assim, mais aberto a novas possibilidades, né? E, enfim, aí você vai para esse lado. Se você quer trabalhar com clássico mesmo, como atuante, bailarino atuante, aí você tem que ir para grandes companhias, tem que fazer audição para grandes companhias que proporcionem isso para você. Se você quer só dar aula, então você tem que se especializar para que você possa dar aula. Hoje a gente tem a licenciatura em dança, né? Tem universidades que oferecem isso. Uma das minhas formandas agora eu fiz formatura agora no dezembro, dia 14 agora, ela recebeu o diploma de licenciatura, porque eu tenho convênio com uma universidade. Sim. Né? Que eles têm licenciatura em dança, e aí o meu convênio com eles é assim, quando os alunos estão no último semestre, acho que no penúltimo semestre, eu posso acolher na minha escola como estagiários e eles ficam comigo por um período. Sim. Aí eu assino toda a documentação e eles ficam comigo na aula de clássico, na aula de hip hop, na aula de... Quem quiser procurar, que universidade é? É a Uniaselv, a Universidade Leonardo da Vinci. Ela tem sede em Santa Catarina. E ela oferece esse curso. Agora tem outras universidades que oferecem. Mas pelo que eu sei, até onde eu sei, ela foi a primeira que lançou esse curso em licenciatura em dança, porque eles viram a necessidade. Porque nós, bailarinos, quando a gente quer fazer uma formação, a gente vai fazer uma outra coisa. A gente vai fazer ou pedagogia, ou a gente vai fazer pedagogia para a gente desenvolver o nosso método, né, para trabalhar, dependendo da vertente que você tem. Ou para você ter mesmo, né, o diploma de pedagogo, para que você possa implementar. De repente, Sim. Você quer entrar no MEC, quer fazer... eu quero fazer um curso e eu quero que a minha escola seja credenciada pelo MEC. Então, é necessário que você tenha pedagogia, ou de algum dos professores seus tem que ter pedagogia da dança, Sim. enfim.
ou vai para educação física, né? Tá. Porque assim, vai para educação física porque não tem caminho. Mas agora tem um caminho, que é a licenciatura em dança. Isso veio depois da regulamentação, porque a profissão de vocês foi regulamentada. Foi regulamentada para fazer, se não me engano, uns 2 meses. Ah, tem tão pouco tempo É, assim? pouco tem, assim, regulamentada na Câmara, que foi, Tá. né, que foi defendido tudo e foi regulamentado, que o Congresso aprovou. Talvez, acho que não tenha nem 2 meses. Isso vem tramitando já faz muito tempo. Muitos anos, né? É muito tempo. E aí eu falo, puxa vida, agora eu tenho uma profissão, né? Depois de 35 anos, que eu atuo em 35 anos já, agora a gente tem uma profissão realmente, né? Porque as pessoas perguntam pra você vai fazer um crediário, né? Ah, qual a sua profissão? Ah, eu sou bailarina. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero saber Com que você Você trabalha? trabalha com o quê? Eu trabalho com balé. Mas a sua profissão qual é? Eu sou bailarina. Né? E aí você tem que provar com a carteira de trabalho, falar assim, olha, para você ver que eu não estou mentindo, que eu sou uma pessoa, tá aqui o meu registro. Ai, você é bailarina mesmo? Ai, que chique. Ai, que... Aí a pessoa fica sem graça, aí ela vai, ai, que tudo. Ai, mas eu sempre quis dançar. E ela fala assim, eu sempre quis dançar, sei lá, forró. Eu falo, então. Então, mas não tem nada a ver. Diferente. É diferente. Mais visibilidade, mais reconhecimento. E também acho que mais interesse. Mais Né? interesse. De outras pessoas. Sim. Né? De pessoas que gostam da dança, que se identificam com essa arte, mas que de repente não viam nessa arte uma profissão. Uma possibilidade, Uma né? possibilidade. Uma não possibilidade. Via isso, ia fazer outra coisa porque não via como profissão. Inclusive, eu queria falar uma coisa para você. Muita gente, né, não vê ainda como profissão. Teve um episódio há uns anos atrás de uma menina, não sei se você chegou a ver isso. Se não viu, tá na rede social até hoje, né, gente? Porque rede social é eterna, né? E quando volta, pelo amor de Deus, quando volta a história, vira né? Um inferno na vida da pessoa. Teve uma menina ali que fez uma participação em um programa, depois ela foi até o Faustão fazer uma participação no programa do Faustão, e ela fez um comentário infeliz, né? Muito infeliz. Ela fez o comentário, olha, eu estou fazendo isso, se nada der certo, eu vou virar uma bailarina do Faustão. Faustão ficou bravo, né? Quem assistiu falou, meu Deus, o que essa moça tá falando? Mas eu acho que muita gente ainda tem esse pensamento sobre a dança, né? E não faz ideia, né, Isabel? Nossa, não. Da formação que as bailarinas do Faustão têm e tudo que elas já passaram para estar ali. Então, no caso do Faustão naquela época, realmente foi um comentário infeliz. Muito infeliz. Ela poderia ter falado isso para qualquer pessoa. Menos para as bailarinas do Faustão. Por quê? Porque, primeiro, aquele balé, isso é uma coisa que eu tenho certeza, pela exigência dele, pelo profissionalismo dele. Quando ele criou aquele programa, que ele queria bailarinas, ele queria as melhores. Então, todas elas têm formação aqui, ou começaram seus estudos aqui e foram embora do país para se formar. Então, todas elas tinham formação internacional. A formação delas não era aqui. Eu nunca vi ninguém falar assim, porque fulana de tal dançou comigo, se formou na minha escola. Mentira. Pode ter estado lá. Sei lá, de repente no começo da carreira. Mas a formação de 99%. 99%. Algumas se formaram sim, pouquíssimas, 3, 4. Se formaram no Rio de Janeiro. Mas como o Rio de Janeiro é o celeiro no Brasil de artistas, com certeza elas foram fazer especialização fora. Porque não dá para você pegar uma bailarina que tem uma formação mais ou menos e montar uma coreografia por semana. Elas tinham um balé toda semana. Todas, tirando as propagandas, né? Conforme, por exemplo, o Magalu. As bailarinas dançavam, as propagandas tinham as mesmas coreografias. Só que conforme o elenco ia passando para assistente de produção, conforme elas ia criando-se novas vagas, que entravam outras, ficava o elenco principal na frente. O elenco de elite do Fausto
eram as primeiras bailarinas que ficavam na frente. A Aline liderou elas por muito tempo, antes dela se aposentar. Ela ficou muito tempo com ele. E ele sabia da formação de cada uma, porque muitos falam isso, né? Que ele era um pai para todo mundo. Então, ele era o cara que ele sabia da formação de cada um de lá. Ele não, os funcionários trabalhavam com ele, não tinha ninguém que ele não soubesse o nome, que ele não soubesse quem era, que ele não soubesse o mínimo da pessoa. Ele tinha esse cuidado. E eu acho esse cuidado muito importante para quando a gente trabalha com outras pessoas, né? Em Sim. qualquer ramo, né? E realmente foi um comentário muito infeliz, porque assim, para você chegar nessa formação, primeiro, você tem que fazer técnicas de balé clássico. O que seriam as técnicas? Fazer as aulas práticas. Dentro das aulas práticas, a gente não tem só aula de barra clássica, a gente tem barra, a gente tem condicionamento físico. A gente tem pilates, que hoje em dia no Paganova a gente tem balé technique, que é uma técnica de pilates com bola, até com os aparelhos, que é voltada para potencializar o bailarino. Você tem que fazer que nem na Unicamp. Na Unicamp eles têm aula de capoeira, eles têm contemporâneo. Então, assim, você não faz só o balé clássico, você faz outras coisas. Você tem que estudar teatro, porque quando a gente vai fazer repertório, a gente usa uma técnica do teatro que chama pantomima. Uma das técnicas. Porque no balé é igual na ópera você canta, né? E no balé você atua. Mas eu não posso falar, eu vou me casar. Eu tenho que mostrar pra você que eu vou me casar. Olha, eu sou fulana e eu estou prometida, eu vou me casar. Não posso, né? Então, não é só a técnica. O que a gente faz aqui no Brasil é muito mínimo em comparação ao que o Bolshoi, por exemplo, faz aqui, né, no Brasil. Porque lá eles têm as crianças que são selecionadas, que ficam lá e estudam. De manhã, vão pra escola. Aí o ônibus vai buscar e leva pro centro do Bolshoi. Aí chega lá, elas almoçam, aí elas têm que fazer tem que estudar, fazer lição, aí elas vão pra sala, aí elas vão estudar, aí um dia elas têm história da dança, depois tem laboratório coreográfico, aí aula de contemporâneo, tem a balé técnica, tem a técnica clássica, tem técnica moderna. Então, assim, tem técnica folclórica, porque aqui eles ensinam o folclore brasileiro. Eles ensinam as danças da dança caráter, que a gente chama, né? Danças eslavas, espanholas, eles ensinam, né? Mas o foco aqui é trabalhar com a diversidade mesmo. Então, eles ensinam outras técnicas de danças. Então, a gente tem professores brasileiros atuando na escola. E é isso, assim, a formação é muito vasta. E eu trabalho com dança há 35 anos. E eu atuo, né? Eu sou bailarina há 41, né? Então é assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Não tem jeito. Quando ela falou isso, coitada, voltando lá, a moça, ela não fazia ideia. Então eu acho que só depois contaram para ela, mulher, o que você fez, porque assim, ela não, com certeza, as pessoas não têm essa noção. Eu recebi uma mãe, ela falou assim pra mim, eu queria colocar minha filha, né? Porque tem isso também. A dança na área da saúde, muitos pediatras falam pra mãe, olha, sua filha tá um pouco acima do peso, ou sua filha tá muito sedentária, porque hoje em dia, gente, antigamente a gente não via tantas pessoas obesas, né? Obesidade infantil não existia antes. Não é que não existia, a gente não via muito. Hoje em dia, o que mais tem? Por quê? Por causa disso daqui. O que a criança faz? Chegou em casa, tomou banho? Filha, fica no celular que eu vou fazer. Não é culpa também da família. É porque tá todo mundo assim. O pai tá assim, a mãe tá assim, o filho tá assim. Não isso é no mundo inteiro, né? Agora tem tratamento para curar isso aqui. Exato. Agora tem tratamento. Então, o pediatra fala assim, coloca ela para fazer alguma coisa para ela não ficar parada dentro de casa. Aí a mãe me procura o pai. Eu quero que ela faça dança, mas eu não quero que ela faça balé. Se os pais soubessem o tanto que essas crianças precisam, não só de atividade, e se elas soubessem que o balé clássico, junto com a natação, é a atividade que mais
tonifica o corpo, queima e faz a criança desenvolver mais rápido, ela cresce, o processo de crescimento dela melhora. Então, assim, ela não tem encurtamento, ela está sempre em atividade. Então, assim, o balé clássico na área da saúde, ele é muito importante. Não tem gente que vai fazer balé depois de adulto porque teve algum problema. Eu tive um problema na coluna e eu não posso fazer nada, só posso fazer balé. E vai lá para alongar a coluna, vai lá para fazer um plié, fortalecer. Então, a gente fortalece o corpo inteiro da pessoa. Fora o que você sua, você faz um exercício na barra, de 10 minutos tá pingando. É movimento, é mobilidade, né? Balé você alcança, é uma coisa muito importante na saúde, que ninguém dá muito valor, mas é a amplitude de movimento. E tudo. Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe aquela pessoa que tá ficando mais velhinha? Aquela pessoa que tá ficando mais velhinha. Que faz uma coisinha a mais, fala, opa, não, você começa a perceber que a sua amplitude já não é mais a mesma. Sabe? Tipo assim, vamos dar um exemplo bem bobo. Subir no ônibus já não é mais a mesma coisa. Sabe? Você... Pega aqui, ó. Exato. Aqui, ó. Ai. E você tá usando mais agora a força do braço, porque a sua perna já não tem a amplitude que a gente tinha quando era mais jovem. Sim. Então, conquistar essa amplitude de movimento, não só o fortalecimento da musculatura, que é importante, mas a amplitude do movimento, é conseguir realmente fazer essas amplitudes, é muito importante para a saúde. Sim. Então, olha o balé aí ajudando também, Sim. junto com a natação que você falou, também né? Dentro foi feita uma pesquisa, muitos anos atrás, falando que as atividades físicas que trabalham o corpo de uma maneira global, natação e balé clássico, eles estão quase, assim, a natação tá um pouquinho à frente, mas assim, eles estão quase no ranking número 1. E tem uma coisa, Perna, que eu não comentei com você, que eu acho muito interessante, você vai gostar disso que eu vou falar. Eu sou voluntária no Círculo dos Trabalhadores da Vila Prudente. Eles têm uma ONG. E eu sou voluntária e dou aula de balé clássico para a terceira idade. Terceira idade. Então, assim, a minha aluninha mais nova deve ter uns 65. A minha mocinha, 65. Eu recebi um senhor lá que ele foi com a cuidadora. Ele foi de andador para conhecer a minha aula. Ele vai pouquíssimas vezes, mas quando ele vai na minha aula. E assim, ele tem muita dificuldade, ela ajuda, mas ele dá o jeito dele. Você comentou aqui que depois dos 35, mesmo para você que é bailarina profissional, o corpo já vai modificando um pouco e você vai tendo algumas dificuldades. Posso falar dificuldades? Pode. Dentro da sua profissão, né, dentro do balé. O que vai acontecendo assim, tipo, o que aconteceu aqui, ó, com o nosso querido Carlinhos? E assim, preocupante. Isso deu um alerta para nós. Apesar que o Carlinhos não tem 35 não, né? Não, ele não tem 35, mas assim, né? Ele para nós era sempre, né? Sempre nosso jovem, né? Sempre o Carlinhos. Né? Sempre o Carlinhos, sempre. E toda vez que eu faço workshop com ele, eu falo pra ele, você é luz. Eu sempre falo isso pra ele. Obrigado, professor, você é luz. Eu sempre falo isso. E ele é mesmo. Ele é o cara que projetou o Brasil e a dança de salão pro mundo, né? Então, assim, o Carlinhos, ele vinha numa... Eu tenho certeza disso, né? Porque ele é workaholic também. Ele vinha numa sequência de muitos trabalhos. E aí, ele começou a ter umas dores agudas e ele ficou sem andar por mais ou menos um mês e pouco. Ele simplesmente parou de andar. E ele correu, né? Graças a Deus tem uma esposa médica, né? Ele correu, foi diagnosticado, né? O que ele teve. E isso daí é aquilo que a gente chama na segurança do trabalho de LER, né? É lesão por esforços repetitivos, né? E isso acendeu um alerta, não só para ele, como para mim. Eu pensei nisso. E para mim, eu tenho certeza que para muitos bailarinos, né, que são nossos contemporâneos, né, a gente tem que se prevenir. Isabel, ser dançarino é um talento ou qualquer pessoa pode aprender? É um talento. Qualquer pessoa pode aprender. Tá. Mas existem pessoas que não acreditam no potencial delas. Todo mundo pode aprender a dançar, não importa.
E assim, muita gente tem a misticismo de que o balé clássico só pode ser aprendido, eu só posso fazer o balé clássico quando eu sou criança. É mentira, não existe isso. Se você quer, você consegue fazer. É claro que você não vai girar 36 fouettés como uma, né? Primeira bailarina do teatro. E também não vai também desbravar o mundo como as bailarinas novinhas, né, gente? Como as pessoas mais jovens que estão aí, né, fazendo isso da vida a profissão, A né? profissão. Mas assim, você pode encontrar lá um lugar de cura. Você pode Um encontrar lá sentido. um sentido para sua vida, você pode encontrar assim um aconchego. Essa aqui é a sua bailarina mais nova, Essa não daqui, é? a Lorena, Essa aqui, ó, né? A do cantinho Ixi, direito se aqui. ela assistir o podcast, ela vai chorar. Ela vai chorar. Ela começou comigo com 7 anos. Ela era um cotoco de gente. Tá. Todas foram embora, ficou ela. Então ela chegou na fase assim, não sou muito criança, então não posso ficar muito no baby class, mas vou deixar por causa da irmã. Mas também não sou adolescente, o que que eu vou fazer com essa criança? Pensei, meu Deus. E aí eu fui vendo que nas aulas, 1 mês ela foi melhorando, 2 meses, com 6 meses eu dei um solinho para ela fazer muito sim, uma coisa muito. E ela fez com primor, assim. E ela fez prova e foi pro 3º ano de balé já. Olha que beleza. E ela, assim, ela faz aula e ela é muito disciplinada. Ela é muito. Apesar da pouca idade, pra mim ela é como se fosse uma adolescente. Não trato ela como. Depois que sai da aula é a nenê da tia Bel. Mas assim, na aula, não. Volta, tá errado. E ela é perfeccionista. Ela fica quando ela erra, ela fica brava com ela. Então, assim, ela é muito. Ela é, pra idade dela, pra pouca idade, ela tem muitas responsabilidades. E ela é aquela pessoa que fala assim: o que eu posso fazer pra te ajudar que não chegou ninguém ainda? E se ela não faz isso, ela vai treinar. Ela vai se aquecer, ela vai treinar, eu não preciso falar. Falo uma vez. Aquece que nós vamos ensaiar. Sim. Então, assim, ela tem o mesmo profissionalismo e a mesma disciplina que as meninas que são adultas. Aqui eu tenho meninas misturadas, que já são adultas, que já são formadas, que estão em formação junto comigo. E esse daqui é uma parte, ainda tem muita gente. As pessoas que mais brilham são aquelas que aprendem, lógico, porque vai buscar conhecimento para aprender. Mas tem uma coisa aqui que eu até anotei aqui para falar para você. Você comentou logo no comecinho do nosso vídeo que você falava para o seu pai que você, ali naquele momento, você estava interpretando. Pai, não sou eu estou interpretando. Eu anotei aqui para perguntar isso para você. Em que momento um bailarino deixa de executar passos para passar a interpretar um movimento? Entende o que eu quero dizer? Entendo. Isso existe para qualquer um que aprendeu? Ou existe esse talento aí que a pessoa não só executa o passo, mas ela interpreta E aquilo? transcende, né? Sabe? Né? Sim. Então, isso já é um pouco mais assim. Isso é uma coisa que eu não vou conseguir ensinar pra ninguém. Eu posso dar o caminho. Eu tenho, por exemplo, uma bailarina que ela não fez balé clássico comigo, que é a Ana Beatriz, aqui a japonesa. Ela não fez balé clássico comigo. Ela fez balé clássico como professora por muito tempo. E no último ano ela parou. Depois de 15 anos ela voltou. Aí ela falou assim pra mim, eu falei pra ela, vamos no Soramar. E aí eu falei pra ela, quer dançar um repertório clássico? Porque geralmente se dança um repertório, né? Grandes balés do mundo é dançado, enfim, pra se formar. Ela falou, não, quero uma coisa autoral. Aí eu montei uma coreografia pra ela. O que eu fiz? Eu peguei, assim, ela é muito princesa, ela é muito, sabe? Tanto é que eu chamo elas de florzinhas, né? E eu falo que ela é a florzinha do campo. E eu montei a coreografia pra ela, pensando na personalidade dela. E eu montei com uma música que ela já tinha, com um compositor que é muito novo, sabe? E quando eu vi os últimos ensaios, teve um ensaio que eu não consegui nem corrigir. Porque já não era, ela já estava ela misturada com aquele sentimento, já era uma outra coisa. E ela é uma pessoa que ela teve várias questões pessoais, né? Enfim. Só que quando ela dança, ela não sabe, ela não
quando ela dança com tranquilidade, porque antes ela tinha muita pressão, né? Geralmente, nossos professores, eles pressionavam muito a gente, né? E eu sou assim, fica tranquila. Às vezes não dá nada certo no dia. Eu falo assim, tá ensaiando, não é professor isso que eu falei, fica tranquila. Vai tomar um café, relaxa, depois amanhã outro dia. E aí a pessoa volta a outra. Então, existem pessoas que transcendem mesmo. Que assim, que esquecem a impressão que a gente tem é que ela tá sozinha. Ela tá no mundo dela e nada mais. Tá ela, uma música e uma performance. Então você não vê nenhuma coreografia ali, você vê praticamente uma performance mesmo, como se fosse uma coisa improvisada, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho que dançar alguma coisa assim, minha autoral, a maioria das coisas eu faço de improviso. Primeiro, eu crio a concepção daquilo. Eu fiz uma coreografia da Maria Bethânia. Eu fiz um espetáculo chamado Mulheres que Fizeram História, e eu contei a história de várias mulheres, e Maria Bethânia foi uma delas, porque eu sou apaixonada pela Maria Bethânia. E eu dancei uma música dela, e aí quando eu tava terminando, eu vi gente, nossa, eu vi tanta gente na plateia chorando, porque as pessoas, elas se identificaram com aquele sentimento que eu tava passando, elas não se identificaram elas nem viram que eu dancei. Mas assim, o movimento vai vindo e você vai interpretando, é como se você tivesse realmente sozinho naquele momento, refletindo por alguma coisa, né? Então, existem bailarinos que fazem isso, que eu falo assim, da onde que surgiu essa pessoa que eu não sei, né? E isso é uma coisa que eu não... É a única coisa que eu não consigo passar para o outro. Isso vem da pessoa mesmo, né? Isso vem... Isso é que nem a música, né, Isabel? Você pode fazer, 3.000 anos de aulas de canto. Mas tem pessoas que, quando ela abre a voz, abre a boca para cantar, não precisava ter feito nenhuma, ou não fez nenhuma, e encanta, e verdade. parece que tem um sentimento ali que a pessoa consegue passar. É verdade. Né? E é algo que vem de dentro, né? É Vem do talento dela de dentro. Pra gente finalizar, você já teve que falar não pra alguém que você percebeu que tinha vontade de ser profissional na área, mas que realmente não tem talento nenhum, e você já teve que falar esse não pra alguém? Eu não precisei falar o não, Hum. mas eu tive... A pessoa estava equivocada em relação à profissão de ser ou bailarino ou dançarino, em relação à profissão da dança em si. Eu tive duas pessoas, né, que ter esse episódio. Uma foi uma aluna que eu conversando com a aluna, ela falou para mim, eu decidi que eu quero ser bailarina e eu decidi que eu quero dançar em grandes companhias. Só que se você quiser isso, não é com aulas de 3 vezes por semana, 1h30 que você vai conseguir. Tá. Você vai ter... Ou você faz um complemento, faz aula comigo e vai fazer uma ETEC de artes, ou vai fazer um complemento, você já tem idade para fazer isso. Ou você vai ter que vir fazer aulas comigo todos os dias, de segunda a sábado, religiosamente. E é isso, eu vou ter que trabalhar com você todas as técnicas, você vai ter que fazer tudo que eu tenho. Condicionamento físico, pilates, balé clássico, jazz, você vai ter que... Porque você tem que estar com o corpo pronto para o mercado de trabalho. Você vai ter que se formar, não só no clássico. E aí você não precisou falar não, porque ela mesma... E aí, não, no caso foi a mãe. Que não era isso. A mãe falou assim, mas Isabel, eu não tenho condições. Eu falei, então, mas se é isso que vocês querem, é isso que ela quer, e você quer proporcionar isso para ela, eu não vou falar para você que ela vai vir 2 vezes por semana e vai se tornar uma super profissional da dança. Não vai. E não é porque é ela. Eu falaria isso para qualquer pessoa. E um outro caso foi um moço que, assim, ele tinha toda a técnica, tudo, mas ele era uma pessoa muito, assim, ele tinha muita pressa. A pressa do jovem. Ele queria fazer uma coisa em 1 mês que iria demorar pelo menos 1 ano para conseguir. Falei para ele, desse jeito não vai dar. Não é comigo. Se você for desse jeito pro mercado, as pessoas vão falar, você se preparou aonde? E aí você vai ver o meu nome? Não dá. Porque tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Não tem muito, né? Para você se tornar um músico, você tem que estudar quantos anos?
Eu tive que fazer uma opção, ou música ou dança. Eu fui para a área da dança. Assim, toco de vez em quando, mas eu fui me profissionalizando mesmo na dança. Se eu precisar dar uma aula de música teórica, ok. Mas eu não vou dar uma aula de piano como minha professora de piano, que, Sim. enfim, né? Então, a vida é feita de escolhas. E todo mundo tem que escolher e tem que... Você persegue esse sonho, o sonho que você tiver, não importa qual seja, se você não se preparar, o mercado de trabalho hoje, ele está muito interativo. Se você não tiver à frente, ou se Sim. você não tiver, pelo menos assim, equiparado com ou grandes companhias ou grandes escolas, você não tem sucesso. Ninguém tem êxito. A gente tem que ter essa consciência. A gente tem que estar sempre estudando, sempre evolução. E o jovem tem, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, a dança não tem essa... Ou você trabalha o corpo por anos a fio para você conseguir um mínimo de perfeição, que a perfeição não existe, ou você não consegue entrar no mercado. É muito difícil. O mercado da arte em si é muito difícil. Mas você nunca disse não pra ninguém ainda, mas o seu dia vai chegar. Sabe por quê? Estou fazendo matrícula na escola. Na escola da Isabel, e ela vai virar e falar: minha querida, não. Imagina, que isso? Vai, Isabel, você vai falar não. Você jamais. vai falar não. Jamais, Porque, jamais. olha, eu mesma já falei não há muito tempo. Falei, não, gente, não dá. Não mas nasci pra isso. sempre há tempo. Eu falo que é 50-50. A pessoa me procura, fala assim, mas será que eu vou conseguir? Eu falo assim, você acredita que eu posso te ajudar? Acredito. Eu falo assim, tá bom, então 50% é meu, vou te ajudar, vou te ensinar tudo que eu sei. E aí, os outros 50% você vai treinar. Quando a gente treina, dá certo. Eu sempre falo isso. Falo, gente, confia no processo que dá certo. É isso aí. Quando acredita, continue a nadar, né? É Continue e não para por nada. É Isabel, verdade. obrigada. Eu que Vou deixar as portas agradeço. abertas para você, tá bom? Muito Para obrigada, você viu? trazer novas informações aí quando você tiver alguma coisa que você quiser falar aqui no nosso cantinho aqui na Cápsula do Som. Você vem Tá aqui, joia. solte as informações para nós aqui, tá bom? Muito Quem quiser te obrigada. procurar, É Dance Arte Isabel Moreno no Instagram. Eu tenho também um canal no TikTok, que é Isabel Moreno Fernandes, né? E eu tô aqui pertinho de vocês. Eu tô na Avenida Vila Ema 314. isso aqui, tá pertinho aqui da Anália Franco. Vila Prudente, tô pertinho. Legal. E o seu site, você já falou para mim que vai reformular o site todo porque tá meio antigo. Ele tá né? antigo, né? Eu tenho que fazer uma reformulação, então por enquanto eu tirei ele do ar, mas ele logo já Mas é todo só modernizado. procurar Isabel Moreno, Escola de Dança e Arte. Obrigada, Isabel. Eu que agradeço, Obrigada. viu?